Vamos então unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que Ele nos alcance, na medida exata que cada um de nós precisa para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja. Mas a fortuna da caridade, em que a mão esquerda não sabe o que a direita está doando. A fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos. A fortuna da compaixão, da compreensão. A fortuna da fé. A fortuna que está no Evangelho de Jesus. Essa sim podemos amealhar nesta casa planetária e levar para a eternidade do nosso espírito. Então que possamos ouvir, refletir e principalmente criar ânimos, atitude, coragem para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Como vão? Espero encontrá-los bem nesse momento em que a vacinação está adiantada, está andando, ainda que estejamos vivendo a pandemia, mas que todos continuem se cuidando e que possamos logo estarmos juntos nas casas espíritas. Ainda que essa forma virtual de comunicação continue, porque atinge pessoas que não podem ir nas casas espíritas ou estão mais distantes, mas enfim, que a gente possa voltar às atividades presenciais o quanto antes, porque acredito que todos já estejamos com saudades também dessa forma da gente conversar, trocar ideias sobre o Espiritismo. A conversa prevista para hoje é Jesus em casa de Zaqueu, do Evangelho de Lucas, o capítulo 19. A passagem do Evangelho é que Jesus está entrando em Jericó e uma grande multidão está a acompanhá-lo, como muitas vezes aconteceu. E tinha um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, um homem que dependia, que vivia sob a tutela do Império Romano. Esse homem, Zaqueu, tem baixa estatura e ele sobe numa figueira, uma figueira específica, que eu não vou me atrever a dizer o nome, mas ele sobe para ver Jesus, para enxergar Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar pelaquele local e sobe nessa figueira. Zaqueu está ali, quando Jesus passa, Jesus olha para cima e chama Zaqueu dizendo que vai hospedar-se, que vai ficar na casa de Zaqueu naquela noite. As pessoas ficaram irritadas, ficaram incomodadas com a situação. Como é que Jesus ia para a casa de um homem publicano, de um homem que cobrava impostos, de um homem que não era querido pelo povo? Como Jesus ia fazer uma coisa dessas? E Zaqueu se rende ali à deferência de Jesus em ir para a sua casa, em frequentar a sua casa, e diz que se ele prejudicou alguém, todas as pessoas que ele prejudicou, ele vai devolver em 4 vezes mais a cobrança indevida que fez, o prejuízo que ele trouxe para aquela pessoa, para aquela família. E Jesus diz ali que o evangelho dele é em nome do Pai, em nome do Pai maior, em nome de Deus, e que nesse evangelho todos nós podemos nos recuperar, todos nós podemos nos arrepender, todos nós podemos fazer diferente dentro da conversão, dentro da convergência para o Evangelho de Jesus. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e Jesus também tratou dessa maneira, que talvez a fortuna seja a maior prova que se tem enquanto encarnados. Os homens ricos, os homens abastados, as pessoas que têm muitas posses, talvez passem por aqui a maior prova que alguém pode passar. Eu ponho no condicional, eu ponho no talvez, porque certamente há provas muito difíceis de doenças, há provas muito difíceis de pessoas que não têm o pensamento ordenado, coordenado, que estão presas a um corpo, mas não conseguem raciocinar, não conseguem viver as suas próprias vontades, porque não tem inteligência, não tem pensamento para
poderem fazê-lo, ou pessoas que sofrem numa linha de miserabilidade total, ou pessoas que sofrem violência enorme. Então, a prova da riqueza, comparada em algumas situações, podem ser realmente muito mais fáceis. Mas Jesus se refere a essa situação quanto ao pagamento, à dívida que os ricos, os abastados, podem estar contraindo nesta casa planetária e com isso terem numa vida futura, num novo ciclo reencarnatório ou mesmo na vida espiritual, um pagamento muito grande para fazerem, porque criaram condições de ajudar as pessoas, criaram condições de fazer o mundo melhor, criaram condições de terem empregados, de terem subordinados debaixo das suas ordens, debaixo dos seus mandos, e não colocaram e não conduziram esses processos dentro do Evangelho de Jesus, ou dentro de uma situação de construir um mundo melhor, uma situação em que pudesse dar alento, em que pudesse dar oportunidades, em que pudesse dar uma condição melhor àquelas pessoas que precisam, ou aquelas pessoas ligadas a estas pessoas, aos abastados. E quando a gente fala em ricos, talvez a gente pense que são as pessoas que têm muito dinheiro, os milionários, aqueles que estão na mídia, que se tem notícias assim, fora do comum, mas na verdade o Evangelho toca e fala de cada um de nós, dentro das nossas posses, dentro das nossas condições, dentro das nossas riquezas, que podemos fazer a diferença, que podemos, como Zaqueu, tocarmos os nossos corações, levarmos para dentro das nossas reflexões, do nosso foro íntimo, do nosso livre-arbítrio e fazermos as mudanças necessárias dentro da nossa riqueza para conduzirmos a um mundo melhor, ao mundo que está dentro do Evangelho de Jesus. Um mundo de caridade, um mundo de atenção, um mundo de acolhimento indistintamente a quem, a condição da pessoa, a classe social da pessoa, a raça ou a qualquer outro elemento que se possa olhar, que se possa ver, ou seja, dentro dos princípios maiores do Evangelho de Jesus. O próprio Jesus falou, todo mundo conhece essa passagem, que é mais fácil um pelo de um camelo, uma linha de um camelo, uma linha grossa, passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a pessoa abastada, ou a pessoa que tem condição, ou todos nós, sem exceção, que temos alguma coisa a dar, alguma coisa a oferecer e não o fazemos em detrimento das nossas vaidades, dos nossos orgulhos ou do materialismo exagerado, exacerbado que vivemos aqui nesta casa planetária. O Evangelho segundo o Espiritismo como um todo, nos mostra, nos traz as pegadinhas que temos do mundo materialista, as luxúrias, os títulos, as esnobações, as armadilhas a que ficamos expostos aqui na casa planetária, considerando que temos, enquanto encarnados, uma vida muito curta em relação à eternidade do nosso espírito, em relação a toda a nossa existência. Se considerarmos, se formos olhar somente por esse curto período encarnatório que temos, as riquezas, os títulos, as vaidades, tudo aquilo que conquistamos aqui nesta casa planetária, ela é efêmera, ela passa. Nós não conseguimos levar para as nossas vidas futuras. E mais, podemos perdê-la, podemos deixar de ter aqui mesmo enquanto encarnados. Esse alerta que o Espiritismo nos faz, ele é muito óbvio, ele é muito objetivo, ele é muito racional, mas muitas vezes presos na nossa vaidade, absolutamente voltados
para o materialismo, não conseguimos observar isso com clareza. Quando Zaqueu, um homem que cobrava impostos, um homem que era rico, um homem que se dedicava às coisas materiais, se converte ao cristianismo de Jesus, ao evangelho de Jesus, se converte às palavras de Jesus e se arrepende daquilo que faz e se transforma num outro homem, a prova que o evangelho nos dá é que isso é possível para todos nós. E insisto, não é pensar somente naqueles que são muito ricos, muito abastados, mas pensar na condição de cada um de nós para fazer esta conversão para o evangelho. A literatura espírita traz posteriormente, em especial aqui no livro Ressurreição e Vida, da Ivone Pereira, pelo espírito de Leon Tolstói, de que o publicano Zaqueu, depois daquela fase, ele conheceu Jesus, né? Ele conheceu Jesus na passagem em que ele está em cima da figueira, por ser de baixa estatura, Jesus olha para cima, fala para ele descer, vai dormir na casa dele, vai passar aquela noite de Jericó na casa dele. Ele teve um convívio com Jesus muito curto, até porque na sequência do evangelho, Jesus sai de Jericó, vai para Betânia, para aquela região próximo de Jerusalém, onde ele sobe no burrico e entra em Jerusalém, naquela passagem absolutamente conhecida que começa ali o Calvário de Jesus. A partir daquela semana, Jesus vai começar o desenlace dele aqui nesta casa planetária que todos nós conhecemos. Então Zaqueu teve um convívio com Jesus muito próximo, mas a literatura espírita nos traz que depois Zaqueu faz a sua conversão completa e continua acompanhando os apóstolos, ele continua acompanhando o evangelho de Jesus, a ponto de se encontrar com Pedro, troca confidências, troca informações com Pedro, que também, sabendo que ele é um publicano, sabendo daquela situação que ele viveu com Jesus, o acolhe, não o condena, e a partir dali ele doa os seus bens de forma maior aos pobres, reparte somente com a sua família o suficiente para eles viverem e fica com o mínimo para ele e passa a acompanhar os apóstolos que pregam, que passam a difundir o evangelho de Jesus. E Zaqueu faz também esse papel, e aí trazido, insisto, pela literatura espírita, em especial no livro Ressurreição e Vida, no primeiro capítulo, há uma narrativa muito bonita sobre isso, muito interessante sobre essa situação. Ou seja, Zaqueu, que era um homem que cometeu muitos deslizes enquanto um cobrador de impostos romano, faz a sua conversão e muda o seu status, muda o seu parâmetro, muda a sua perspectiva de vida ainda em vida. Esse é o desafio que estamos aqui nesta casa planetária. Todos nós sabemos e vivemos agora nesses últimos tempos situações em que a vida foi transformada totalmente. Acredito que cada um de nós possa contar pelo menos uma história de um amigo, de um familiar, talvez com nós mesmos, que de repente estávamos bem, tocando a nossa vida, dentro das dificuldades ou dentro das coisas boas que também acontecem e são muitas, e de repente somos acometidos de uma doença e essa doença ou leva ao desencarne ou leva a uma condição absolutamente desagradável, absolutamente inesperada de uma hora para outra.
Então, enquanto estamos encarnados, como Zaqueu fez, temos a oportunidade de fazer as mudanças, as reformas íntimas necessárias e as conversões para o lado do Evangelho de Jesus. E, em especial, no capítulo de hoje, nos traz o quanto a riqueza, e essa riqueza ela pode ser camuflada de outras maneiras, pode ser que a gente não tenha um dinheiro grande, pode ser que a nossa conta bancária não esteja recheada, mas estejamos presos às nossas vaidades, aos nossos orgulhos, a uma habilidade qualquer que a tenhamos potencializada, e essa habilidade nos faz ser prepotente, nos faz ser orgulhosos, nos faz humilhar, ainda que de forma sutil, as pessoas que não têm essa condição, não têm essa expertise, não têm essa diferenciação a qual nós fomos dotados. E também é uma forma de uma riqueza que nós adquirimos talvez até em vidas passadas, estamos trazendo para o nosso momento presente enquanto encarnados e não estamos lidando corretamente com essa oportunidade que o Evangelho nos indica de sermos humildes, de estarmos atentos à necessidade de que tudo o que temos vem do Pai Maior, que nos dá a possibilidade de emprestarmos, de doarmos, de conduzirmos as diferenças para o bem que temos para a melhoria do mundo, para ajudar as outras pessoas, para auxiliar, em especial, quem mais precisa. E se a nossa riqueza, se a nossa condição material é melhor ainda, a nossa responsabilidade cresce um tanto quanto. Essa é uma reflexão que todos nós devemos ter. E não adianta condenarmos, não adianta culparmos aqueles que não o fazem, e se eventualmente conhecemos, se eventualmente temos contato, se não conseguimos mudar o pensamento dessas pessoas, se não conseguimos ter uma influenciação que possam ver, elas enxergarem, elas terem noção de que estão empregando mal os recursos que receberam para conduzir o seu plano encarnatório, podemos orar, podemos pedir ao Pai para que dê serenidade, para que dê sabedoria, para que dê conhecimento àquele que tem melhor condições. Enfim, o que o Evangelho nos traz é que, enquanto encarnados, temos a possibilidade de fazer como Zaqueu, uma grande transformação em nossa vida, em nossa existência, e conduzirmos a nossa estada aqui no planeta Terra com os ensinamentos, com os aconselhamentos, com o verdadeiro irmão que temos ao nosso lado, que é o Evangelho, que são os ensinamentos de Jesus. Essa é a grande reflexão que cabe a cada um de nós. Será que estamos fazendo isso? Será que estamos fazendo a transformação, as mudanças necessárias? Jesus, como Zaqueu, olha para a gente todos os dias, todos os momentos, em todas as nossas atitudes. Até porque o próprio Jesus disse, e o Evangelho nos ensina isso, que Deus, que o Evangelho está dentro dos nossos corações, está dentro de nós. As transformações, o céu que buscamos, nós já temos dentro de cada um de nós. E a transformação começa, e a transformação é possível quando olhamos para as coisas que fazemos, para as atitudes que temos e conseguimos fazer, e conseguimos ter a coragem de empreender as mudanças necessárias. Isso é de fórum íntimo, isso cada um sabe ou cada um tem como fazer. É claro que é mais fácil cairmos
no comodismo. É claro que é mais fácil a gente procurar não enxergar isso com a clareza que precisamos fazê-lo, mas é claro também que quando descobrimos esse novo caminho para nossas vidas, fazemos como Zaqueu, transformamos as nossas atitudes e aí sim conseguimos dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para essa casa planetária. Então, que possamos mais uma vez unir os nossos pensamentos, raciocinarmos sobre como está o nosso comportamento diante da riqueza que todos nós temos, sem exceção, de poder ajudar aos que precisam, de poder transformar vidas, de poder conduzir o nosso processo encarnatório de forma que leve ao crescimento, à nossa evolução espiritual. Então, que possamos criar essa coragem, esse ânimo para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Muito obrigado a todos por terem me ouvido mais uma vez, ou os que estão ouvindo pela primeira vez, muito obrigado por terem feito. Espero encontrá-los outras vezes, ou no canal virtual, ou presencialmente, e desejando que todos fiquem com Deus e principalmente pratiquem esse Evangelho que está à disposição de todos nós, o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos espíritas. Que assim seja. Um abraço a todos.